Fala galera, beleza? Tô aqui hoje para fazer esse vídeo porque troquei a minha câmera, peguei uma A7 IV, tô com a caixinha dela aqui e vamos lá. Quero falar um pouquinho para vocês aí dessa troca, né? Os motivos da troca, se tá valendo a pena, se não tá, se você acha que compensa você trocar a sua câmera também ou não. Bom, motivo, por que eu troquei a câmera? Na verdade, foi uma troca meio sem querer. Porque eu acabei anunciando a minha antiga câmera, que era a A7 IV, só para fazer um teste. Falei, vamos fazer um teste aqui, vamos ver se ela vende, né? E acabou que vendeu. Eu coloquei ela de noite e acordei de manhã, ela estava vendida. Então, a partir do momento que vendeu ela, eu não tive muito para onde correr, né? Falei, vou ter que comprar outra. Então, analisando as opções, acabei optando pela Sony A7 IV. Obviamente a gente tem... tem algumas câmeras que eu gostaria além dela, mas a gente coloca na balança aí o lado financeiro, né? Então a gente busca um custo-benefício e acabei optando por ela. Uma parada que eu achei interessante é que, assim, a Sony pelo jeito está tomando o mesmo rumo da Apple aí, né? Porque a hora que eu abri a caixinha, a câmera só vem a câmera e a bateria, basicamente. Ela não veio com um adaptadorzinho de energia, que vinha, né? Na 7 IV veio, e nem o cabo USB-C. Então, se você comprou a sua Sony A7 IV aí, você está comprando câmeras agora aí, você que comprou uma câmera recente, comenta aqui embaixo se a sua também foi assim, tá? Vamos lá. Pontos que eu tô curtindo nessa câmera aqui. Primeiro ponto, parada muito legal que não tinha na 7 IV, que é a opção da gente colocar um LUT, aquele LUT personalizado, né? O LUT que você... o seu LUT, né? Você pode pôr o seu LUT e você já grava ali num perfil S-Log3, já tendo essa visualização do material final ali, né? Já com a correção de cor. Isso facilita muito ali, né? Para você fazer uma exposição mais precisa e sem a necessidade de usar um monitor. Porque na 7 IV muitas vezes eu usava o monitor justamente para poder buscar essa exposição, né, mais perfeita possível, né? Então esse é um ponto que eu já estou gostando bastante. Eu acho até que a Sony poderia, de repente, implementar isso via atualização de firmware, né, na 7 IV, mas acredito que não vai acontecer. Então a A7 V já tem esse recurso que eu estou gostando bastante. Anotei aqui algumas coisas, que para não esquecer de falar nada aqui para vocês. Esse foi o primeiro ponto, né, essa captura com o LUT personalizado. Outra parada muito legal é que agora a Sony, né, na A7 IV a gente tinha esse monitorzinho que fazia esse movimento aqui, e agora na A7 V a gente tem esse movimento da A7 IV, mas também tem aquele movimento da A7 III, né, que é essa puxadinha aqui, né, ó, que você pode só angular a tela, e você pode também destacar ela um pouco para fora. Então, dependendo da operação que você vai fazer aqui, ó, né, você consegue trabalhar só fazendo essa movimentação aqui. Você não precisa necessariamente abrir ela, né, que acontecia muitas vezes, para poder trabalhar com ela mais lateralizada, assim, né? Então agora você pode só fazer essa angulação. Então muitas opções, né, de angulação da tela aqui. E já falando em tela, também teve um upgrade aqui de tela, né? Pelo que eu vi, ela praticamente aí dobrou a resolução da tela. E ela está um pouquinho maior. A da 7 IV ela era 3 polegadas, essa aqui veio com 3.2 polegadas. Então, um upgradezinho de tela também. O que mais? Outro ponto também muito legal, até para quem gosta de filmar. Gosta não, né? Às vezes precisa filmar num ambiente um pouco mais escuro. Essa câmera aqui, o Dual ISO dela está em 8000. Então, isso aqui na hora que você bateu ali no 8000 ali, ela zera, né, cara? Fica aquela imagem limpa, né? A imagem fica limpa de novo, então em baixa luz isso faz total diferença. 60 FPS dela agora sem o crop, então galera que curte aí fazer o slow motion, não tem mais o crop, e agora entrou 120, e o crop passou para 120, né? Então ficou 120 com crop e 60 sem crop, ponto positivo também. Parte de aquecimento, eu achei que ela tá muito robusta, fiz alguns testes com ela, e assim, cara, nem sinal, né? Ela nem apareceu a luzinha ali de temperatura, que na 7 IV, em determinadas situações, aparecia. Essa aqui nem apareceu. Vou, né, testar várias vezes ainda, tem muita coisa ainda para fazer com ela, mas aparentemente essa questão de aquecimento aí melhorou bastante, e principalmente por ser uma câmera, né, que não é igual uma FX30, uma FX3 que tem
que tem o cooler nela já embutido, né? Então ela tá mais robusta do que a 7.4 nesse ponto também. Mais um ponto interessante também, que foi o sensor dela, que agora ele é aquele sensor parcialmente empilhado, né? Que, bom, o que isso vai trazer na prática de resultado, né? A gente espera um rolling shutter menos acentuado, né? Uma melhora, né, nessa questão do rolling shutter. Não fiz o teste ainda, vou testar para ver se realmente fez diferença, né? Mas é algo que a gente espera já nessa câmera, né? Essa melhora do rolling shutter. Tudo isso eu estou falando voltado para vídeo, né? Obviamente porque eu trabalho mais, né, com vídeo. Mas teve as melhorias de foto também, teve, né, o pre-capture, que de 1 segundo, que você, né, você consegue pegar 1 segundo antes do clique ali, ela captura as fotos, né, 1 segundo antes, aí é sensacional. Obviamente teve coisas que a Sony não colocou, né, tipo o Open Gate, que a galera falou bastante, mas ainda para mim é uma baita câmera. Outro ponto bem legal, para quem usa cage, né, quase todo mundo, né, eu tenho um cage aqui da Small Rig, esse cage aqui, ele era da 7.4 e esse cage serve na 7.5, serviu perfeitamente, então quem vai trocar aí não precisa fazer, né, não precisa fazer essa troca do cage também, o cage da 7.4 vai servir na 7.5. Galera, fazer um insert rápido aqui, um ponto que eu esqueci de falar também que é bem legal nessa câmera, é que agora ela tem um modo de estabilização que é o Dynamic Active. Cara, muito legal esse modo de estabilização, ele, pô, cara, é quase um gimbal aí, muito bom mesmo. Vou fazer mais testes, se você quiser também um vídeo desses testes de estabilização dela, desse novo recurso aí de estabilização, vou fazer para vocês. Cara, obviamente ele tem um crop ali, né, ele tá usando do digital ali, né, do sensor dele que é maior, para poder reduzir isso para 4K ali e entregar isso, porém não percebi perda nenhuma ali de qualidade, a nitidez, excelente, cara, não afeta nada. Obviamente você só vai perder um pouco ali na questão da lente, né, você vai às vezes precisar ter uma lente um pouquinho mais wide aí, para dependendo do que você for fazer, mas cara, sensacional aí também esse novo modo aí de estabilização. Bom, vale a pena? Cara, se você tá na Sony A7 IV, talvez não seja uma troca necessária, que você precise fazer essa troca, porque a 7 IV já é uma baita câmera, que com certeza ela tá te atendendo. Então, às vezes seria mais uma questão assim de você, né, já se atualizar, pegar uma câmera mais nova, né, já com essas melhorias de recurso, que para mim as principais foram essas que eu falei. Então, se você, né, se preocupa com isso e para você é interessante essas melhorias, com certeza vai ser, né, um upgrade bem legal aí. Agora, se você já está com uma câmera já um pouco mais antiga, tipo uma 7 III, né, ou alguma outra câmera aí que, né, já não é tão mais nova, pô, cara, você vai sentir muita diferença, porque uma câmera assim com muita melhoria, uma câmera muito robusta, né, cara, então aí você, obviamente, nem precisa pensar, você já pode fazer esse upgrade aí. Mas, se você está de Sony A7 IV, aí você pode decidir aí se você vai fazer ou não. Escreve aí nos comentários, você vai fazer esse upgrade, não vai, pretende fazer, vai fazer para uma outra câmera, qual câmera que você está usando. E se você tiver dúvidas também a respeito da Sony A7 V, né, você que não comprou ainda e está com alguma dúvida, né, que antes de comprar, que você queria tirar, escreve aí nos comentários, se eu puder eu vou ajudar também. E pretendo fazer vídeos, né, das funcionalidades dela, então deixa sua sugestão aqui embaixo também, né, o que você gostaria de ver aí eu testando nessa câmera, né, quais os testes que você gostaria de ver aqui no canal. Fechou? Então é isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!